Mateus, abram em Mateus, abriu em Mateus, deixa eu ver, capítulo de número 5, quem abriu em capítulo 5, muito bem, todo mundo achou? Muito bem, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 16, amém, queridos? Preste atenção, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes. Permitam-me aqui fazer uma correção. Bem-aventurados os humildes pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Graças a Deus. Queridos, eu sei que vocês já escutaram, muito possivelmente dezenas de vezes, e talvez sem algum exagero, centenas de vezes, que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus são capítulos extremamente importantes nas Escrituras. Ao longo de 2 décadas de ministrações, ao longo de 2 décadas de ministério apostólico de Volta à Palavra, eu tenho certeza que esse é um texto, que essa é uma porção, ou mesmo os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, confere uma porção que são várias e várias vezes ministradas por nós. E de fato, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, é o coração do reino, é o coração da constituição ou do legado que Cristo nos deixou para que nós entendêssemos como o reino dos céus, como o reino de Deus, ele se manifesta, primeiramente, não do lado de fora, mas antes de tudo, dentro do nosso coração. Então seria impossível falar sobre reino, seria impossível falar sobre o reino dos céus se nós não nos deparássemos com esse texto. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, é um texto belíssimo que nos fala, por exemplo, sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nos fala também como nós devemos reagir diante daqueles que nos ofendem, diante daqueles que nos perseguem, diante daqueles que falam contra nós. É um texto, se vocês observarem, que ele interioriza a nossa relação com Deus. Não é um texto em absoluto que está preocupado com aquilo que está do lado de fora, ou seja, com usos, com costumes, com comida, com veste, onde você está frequentando, onde você está sentado, que roupa você está vestindo, mas muito pelo contrário, é um texto que solicita,
É um texto que convoca que cada um de nós olhemos para o nosso interior. E ao olhar para o nosso interior, nós precisamos nos perguntar: que tipo de relação eu tenho tido com o reino de Deus? E ao olharmos para o nosso interior, nós temos que nos perguntar: que tipo de relação eu tenho tido com a igreja? Expressão também desse reino de Deus, expressão do reino dos céus. Mas infelizmente muitos ficam preocupados em olhar para fora, em olhar para as vestes, em olhar para os costumes, em olhar para as sensações, em olhar para aquilo que os olhos podem perceber, mas não percebem a importância daquilo que está do lado de dentro. Não percebem a importância daquilo que está no nosso coração. E é sobre isso, queridos, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite do Partir do Pão. Eu estava lendo de modo devocional essa porção nessa semana e mais uma vez eu fui capturado por esse texto. Um texto que, embora conhecido, é um texto que sempre traz alguma coisa nova para nós. E Deus colocou no meu coração, além do encargo para falar desses 16 versículos que foram lidos de Mateus, capítulo 5, um título, um tema para a ministração dessa noite, que eu quero compartilhar com vocês. O tema da mensagem de hoje é a natureza e o propósito dos filhos do Pai Celeste. Quem escutou, diga amém. Se você escutou, então você vai repetir: a natureza e o propósito dos filhos do Pai Celeste. É interessante que quando nós lemos esse texto, bem de fato aqui no primeiro versículo e no versículo 2, eu quero ler novamente com vocês, nós vemos para quem esse sermão é ministrado, para quem esse sermão é anunciado de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais íntima. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Você percebe o que o texto diz? Jesus vê as multidões, e eram ali provavelmente milhares de pessoas que estavam acompanhando a Jesus. Jesus, ele sobe ao monte e, como se assentasse, ele passa a ensinar a quem? Aos discípulos. Nós vemos no início de Mateus 5 que o ensinamento do Sermão da Montanha é para os discípulos. Mas eu quero que você acompanhe lá no finalzinho do sermão, capítulo 7, algo bastante interessante, algo bastante peculiar. Leia capítulo 7, versículos 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, preste atenção nisso, as palavras que Jesus acabou de proferir são as palavras que se iniciam em Mateus 5 e depois são desenvolvidas no capítulo 6 e adentram para o capítulo 7, e aqui nós temos a finalização do chamado Sermão da Montanha. E olha que interessante, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que interessante. Os discípulos são os ouvintes mais próximos do Sermão da Montanha, mas a multidão também se maravilha diante da doutrina, diante daquilo que Cristo fala no sermão. E nós percebemos aqui, queridos, que existem inúmeros níveis de aproximação com o reino dos céus. Existem inúmeros níveis de cumplicidade com o reino dos céus. E o cooperador Marquinhos, muito oportunamente, ele falou durante a ministração ali intermediária do Partir do Pão, que embora nós sejamos muitos, e nós somos muitos, sim ou não?
Aqui nós somos de repente 70, 80, 90, em algumas reuniões, 150, 200, mas quantos milhões e milhões de cristãos existem? Não sei, são centenas, são milhares. E somos muitos, mas nem todos nós estamos no mesmo nível de crescimento espiritual. Nem todos estão na mesma aproximação espiritual com Cristo e com o reino. Embora Cristo tenha falado para toda uma multidão, embora Cristo tenha falado para centenas ou milhares de pessoas, e eles ficaram maravilhados, e nós podemos também ficar maravilhados, sim ou não? Nós ficamos extasiados quando nós ouvimos o Sermão da Montanha, nós ficamos alegres quando nós ouvimos as ministrações que são trazidas aqui a cada domingo, mas não basta ficar extasiado. Não basta ficar maravilhado, não basta ficar entusiasmado com a palavra. Nós precisamos ser aqueles, a semelhança dos apóstolos, a semelhança dos discípulos que estão ali junto com Cristo, aquele grupo que se aproxima, aquele grupo que escuta de maneira mais próxima as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e portanto, aquele que escuta de maneira mais próxima, tem a oportunidade também de crescer mais, de crescer melhor, e também de se responsabilizar pelo estabelecimento do reino dos céus. Há um texto que eu quero ler com vocês. Coloque, irmã Andresa, por favor, Lucas capítulo 12, eu quero ler aqui com vocês. Lucas 12, versículo 47, depois o versículo 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você recebeu informações, ensinamentos da parte do seu Senhor? Você tem recebido isso ao longo das semanas, ao longo dos anos? Quantos aqui têm recebido? Mas o texto diz que aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, o que será dele? Ele receberá muitos açoites. Versículo 48, irmã. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ele soube a vontade? Não, mas vai sair de boa também, tranquilo. Ele vai ser punido, ele vai receber muitos açoites, mas ele não conheceu a vontade. Mas aquele a quem muito foi dado, e preste atenção nisso, talvez seja a parte mais importante desse texto. E aí cada um julgue a si mesmo. Cada um julgue a si mesmo. Aquilo que você recebeu. Aquilo que Deus deu a você. Mas aquele a quem muito foi dado, pouco será exigido. Porque Deus não está nem um pouco preocupado com essas coisas. O importante é você vir aqui no domingo e simplesmente congregar e sentar aqui. É só isso. Missa de corpo presente. O importante é apenas você trazer a sua oferta. O importante é você cantar, e cantar alto e afinado. Eu não canto nem alto e nem afinado, porque se eu cantar alto, não vai dar para vocês suportarem o meu canto. O importante é o quê? É aquilo que está fora? Não, é aquilo que está dentro, mas com responsabilidade. É saber que tipo de filhos do reino ou do Pai Celestial nós temos sido no desenvolvimento da nossa fé. Existem níveis de crescimento espiritual e não podemos exigir que todos nós tenhamos de fato o mesmo nível. Mas é muito bom às vezes, é muito cômodo falar isso, ou ouvir que existem níveis diferentes de crescimento espiritual. E a gente vai se acomodando. A gente vai ficando, sabe, acomodado, com o coração cheio de teias de aranha, despreocupado, servos negligentes,
servos que não olham para si mesmos, para o seu trabalho, para o seu serviço, e também não olham para o reino dos céus, para o reino de Deus e para a igreja. Está escrito: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que a muito se confia, muito mais lhe pedirão. Queridos, nós temos mais de 20 anos de ministério. Nós somos uma potência nesse mundo. Amém? Vocês acharam engraçado, né? Nós somos uma potência nesse mundo. Pastor, eu não estou vendo essa potência não, pastor. Meia dúzia de gato pingado aqui, nessas cadeiras feias, azul. Que potência é essa? Que potência é essa? Nós somos uma potência nesse mundo, porque Deus nos chamou, porque Deus nos despertou para sermos servos não negligentes, mas servos fiéis, valorosos e responsáveis com o reino do Pai Celeste. O tema dessa mensagem divide-se em 3 partes: a natureza e o propósito dos filhos do Pai Celeste. Nós somos filhos, amém? Do Pai Celeste. Eu sei que eu estou falando de trás para frente, lá do último versículo que foi lido, do versículo 16. Mas é importante falar sobre o versículo 16, porque entender, porque compreender que nós somos filhos do Pai Celeste é o lastro da nossa fé, é a base da nossa fé, é aquilo que nos mantém de pé, é entender que nós não somos filhos de qualquer um, que nós temos uma história. Talvez você não tenha a melhor história humana para apresentar, talvez você não tenha a melhor genealogia humana para apresentar, mas eu preciso lembrar a você de uma coisa, meu querido: todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos do Pai Celeste. E quando nós olhamos para a genealogia do Cristo, do nosso irmão maior, daquele que é o Espírito de Deus em nós, nós lemos que este Cristo, ele é segundo a descendência de Abraão, segundo a descendência de Davi, ele é o rei, ele é o prometido, é a semente que libertou a humanidade. Então, saber identificar de onde nós viemos é primordial para nós entendermos agora qual é a nossa natureza e qual é o nosso propósito. E esse texto que foi lido, eu quero dividi-lo agora em 3 partes, do versículo 1 até o versículo 12. Eu quero compartilhar algumas poucas palavras, alguns brevíssimos comentários sobre a natureza do Filho do Pai Celeste. Depois do versículo 13 até o versículo 16, qual é o propósito? Natureza. Pense comigo nessa palavra. O que seria a natureza de um filho do Pai Celeste? Eu pensava sobre alguns significados que nos ajudariam a entender a natureza. E eu pensei em alguns. Substância. Será que substância talvez se aproxime? Quando nós falamos de natureza, podemos falar também que é substância. E ora, pastor Josué, o que seria então substância? Substância é aquilo que forma alguma coisa. Eu me lembro, algumas décadas atrás, talvez umas 3 ou 4 décadas, quando eu estava lá no ensino fundamental, nas aulas de ciências naturais, a minha professora me ensinou que a água é formada por alguns elementos, é formada por alguns compostos. Quem se lembra aqui da fórmula da água? H2O. Acho que toda criança aprendeu isso. São 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Ou seja, quando você fala de água, você fala de quê? De hidrogênio e você fala de oxigênio. Quando você fala de uma filiação celestial, quando você fala de Deus e do reino de Deus em nós, nós falamos do quê? Da natureza desse Deus em nós, da essência desse Deus em nós.
Então falar de natureza é falar de substância, é falar de essência, é falar de espírito, é falar de alma, é falar daquilo que nos preenche, é falar do nosso coração. Nós não podemos desviar o nosso foco e a nossa atenção disso. Nós temos uma natureza, queridos, que embora saibamos que nós também somos caídos, humanamente falando, nós tropeçamos, nós erramos, nós mentimos, nós traímos. Sim ou não? Não, pastor, só você, eu não. Tá bom, só eu, você não. Mas, além disso, nós temos algo excelente em nós. Nós temos uma natureza que deve ser a natureza que nos conduz. Nós temos uma natureza que deve ser aquilo que nos faz viver a cada dia, sabendo que a vida é melhor para nós, não porque a vida é boa em si mesma, mas porque Deus, que é bom, está em nós. E nós ficamos preocupados com aquilo que está do lado de fora, e nós não prestamos atenção naquilo que está dentro de nós. Há tanta riqueza em nós. Há tanta riqueza na igreja. Nós estamos finalizando mais um ano. 2022 está praticamente finalizado. Mais um mês que vem pela frente. E quantos podemos ser gratos ao Senhor, porque somos filhos de um Pai Celeste? Quantos podemos ser gratos ao Senhor, porque nós temos uma natureza celestial que nos faz olhar para o mundo com uma visão diferente, sem desespero, sem uma ansiedade que nos consome, mas com esperança no coração, sabendo que, humanamente falando, algumas coisas podem não estar no eixo, mas Deus está no controle, Deus está dentro de nós, Deus está fora, Deus é o reino em nós. E eu quero ler com vocês, em Mateus 5, volta lá, algumas características dessa natureza do Pai Celeste em nós. Leia, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estava lendo, na verdade eu estava assistindo algumas ministrações antigas sobre Mateus capítulo 5, para preparar também parte dessa ministração. Ministrações que foram feitas há 7 anos atrás, do Sermão da Montanha. Quem se lembra aqui, 7 anos? Macários. Foi a série que foi ministrada. E eu, ao me deparar com aquelas mensagens, o meu coração foi surpreendido, foi aceso novamente. E quando eu vi esse texto, bem-aventurados, felizes, benditos, aqueles que são humildes, aqueles que são pobres, não de espírito, mas aqueles que são pobres pelo Espírito. Isso nos faz pensar, queridos, que nós precisamos ter um coração de esvaziamento, amém? Isso nos faz pensar que a pobreza pelo Espírito é a pobreza que nos faz entender que nós somos libertos do império das trevas, que fomos libertos do pecado. E por termos sido libertos do pecado, nós precisamos entender que nós não podemos viver de modo orgulhoso, de modo pretensioso, pobre pelo Espírito. Quando você olha para a experiência da igreja, é isso que você vê, de pessoas que são dependentes de Deus, pessoas que dependem da palavra, dependem do Espírito, ou pelo contrário, nós vemos pessoas que se manifestam arrogantes, se manifestam orgulhosas, se manifestam de uma maneira como que não dependesse de Deus. Qual é a nossa riqueza? É Deus. Ser pobre pelo Espírito não significa ser pobre espiritualmente. Muito pelo contrário. A Bíblia nos encoraja
a Bíblia nos incentiva a buscarmos uma riqueza e uma completude e um preenchimento de riqueza espiritual em Deus. O apóstolo João escreve, por exemplo, a Gaio, a sua terceira epístola, dizendo que fazia votos e considerações para que Gaio fosse próspero na saúde e também como a sua própria alma também era rica e era próspera. Nós precisamos ser ricos em Deus, espiritualmente falando, mas atentar para essa advertência de que também precisamos considerar que precisamos ser libertos do orgulho, libertos da avareza, libertos da tendência da independência em relação ao Senhor. Sermos pobres pelo Espírito significa que nós mesmos nos fazemos de dependentes do Senhor. Há uma outra característica, eu quero prosseguir, talvez se dê tempo de falar um pouquinho de cada uma delas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é chorão aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem é menos chorão? Levanta a mão. Tem gente que chora, tem gente que não chora. Mas será que é disso que o texto está falando? Daqueles que choram, daqueles que não choram? Será que é disso que o texto está falando? Não. Porque se você chora muito, talvez você não chore como um bem-aventurado. Ou se você não chora, também isso não significa que você não seja um bendito, um feliz ou um bem-aventurado. Mas o texto diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pastor, mas quando nós devemos chorar? Como nós devemos chorar? Queridos, quando nós olhamos para a condição desse mundo, nós precisamos chorar. Quando você olha para a violência dessa terra, você precisa chorar. Quando você olha para a condição das pessoas que padecem não apenas a fome de alimento, mas também a fome do Evangelho, a fome da palavra, nós precisamos chorar e unir o nosso coração ao coração de Deus, que também chora por esse mundo, que também chora por essa terra. Aqueles que choram, porque quando pregam o Evangelho, são ofendidos, são ridicularizados. Quantas vezes você de repente já pregou o Evangelho e alguém falou para você: isso não funciona, isso aí não é real, e aquilo te aperta o coração, aquilo às vezes te ofende, te amargura. Já aconteceu com você? De você chorar por dentro? Mas aqueles que choram serão consolados. Serão consolados pelo Senhor, porque Deus é o nosso consolo. Deus é a nossa felicidade. Deus é a nossa alegria. Nós não somos apenas aqueles que são pobres pelo Espírito, ou seja, aqueles que se fazem libertos em Cristo e em Deus do orgulho, da avareza, mas nós somos aqueles também que choram pelo Evangelho, choram pela terra, choram pelo mundo e unem os seus corações ao próprio Deus, sabendo que os nossos choros, que as nossas lágrimas um dia serão consoladas. Natureza, essência, substância, espírito, coração do reino dos céus. Essa é a natureza daquele que é o Filho do Pai Celeste. Há mais uma característica. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Não pense você que esse manso aqui é o lerdo. Não pense você que esse manso aqui, ele é o tonto, é o leso. Não, esse manso está em contraste. Esse manso está em diferenciação, em oposição àquele que é violento. E aí você fala: mas é fácil, né? É fácil, é só ver quem está na baderna, quem está com um pedaço de pau na mão, chamando todo mundo para porrada, e aí você verifica que esse não é o manso. Queridos, tem pessoas que são violentas, caladas.
Tem pessoas que são violentas lá no coração, no recôndito da alma, e elas não transmitem, não transparecem do lado de fora, mas são violentas. Pessoas que dizem assim: não me chame para orar por nenhuma criança que esteja doente, se for do partido A ou B. Isso é mansidão? Não me chame para visitar uma pessoa que esteja enferma, se for do partido A ou do partido B. Isso é mansidão? Ou é uma violência camuflada, que está ali, sabe, no coração, escondida? Quantos e quantos tipos de violência existem? E às vezes nós nos calamos, e às vezes nós somos também violentos assim. Nós não estamos nas marchas, nós não estamos com bandeiras, nós não estamos aí falando ou marchando, mas no nosso coração pode existir esse tipo de violência. Queridos, somos convidados para sermos mansos. Por que é preciso ser manso? Por quê? Diz o texto: porque o manso herdará a terra. Isso é muito interessante, essa promessa que o manso herdará a terra. Por que a mansidão está vinculada com a herança da terra? Lembram de Satanás, do Lúcifer, do anjo caído? Ele tinha um coração manso, um coração generoso, um coração doador? Muito pelo contrário, era um coração violento, um coração perturbado, que dizia: eu farei o meu trono acima das estrelas. Isso é violência. E o coração de Cristo, daquele que é o protótipo, daquele que é a matriz do reino e dos filhos do Pai Celeste, aquele que se esvazia, aquele que, mesmo sendo Deus, não faz caso de ser Deus, ou não toma por usurpação, corrigindo o fato de ser Deus, mas ele se esvazia, ele desce à terra, se encarnando em figura, em forma humana, se tornando um homem como nós, sem pecado, mas sem orgulho, sem avareza, sem prepotência, sem arrogância. Esse é, de fato, o maior e melhor exemplo de mansidão. E por que a mansidão está vinculada com a herança? Porque é dito no Salmo 2 que o Pai daria ao Filho todas as nações da terra. Pede-me, filho, e eu te darei as nações por herança. Porque Ele no seu coração, Ele na sua essência, na sua natureza e substância, de fato é manso e humilde de coração. E nós, para herdarmos o reino, e nós, para estarmos então em manifestação nesse reino, precisamos ter um coração manso, um coração sensível à voz do Senhor. Algo mais sobre a natureza dos filhos do Pai Celeste. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu gosto muito dessa porção. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você já esteve alguma vez com muita sede? Ou com muita fome? Quem já esteve alguma vez com muita sede e com muita fome? Essa experiência, ela é boa? É terrível, não é? O que é que você sente? Que está faltando alguma coisa muito importante. A água ou o alimento. Imagine passar uma semana, 10 dias sem beber, 10 dias sem comer. Essa experiência seria agradável? Terrível. Eu não gostaria para ninguém de uma experiência como essa. Mas imagine que essa experiência, se você de repente passasse por ela,
deixasse você extremamente faminto, extremamente sedento. Agora pense um pouco nessa fome e nessa sede, e multiplica aí por 10, ou multiplica por 100, mas faça dessa fome e dessa sede, não a fome do alimento, não a fome, não a sede da bebida ou da água, mas fome e sede de justiça. A justiça que vem de Deus, a justiça que é o próprio Deus, porque é muito fácil e é muito simples quando nós exigimos ou buscamos a nossa justiça política e unilateral, partidária e egoísta, porque se eu for atendido, alguém tem que fazer justiça a mim, porque se eu não for atendido, se eu não for ouvido, aí o bicho vai pegar, porque eu preciso que façam justiça a mim. Nós somos ágeis para fazer isso, sim ou não? Há uma facilidade para fazer isso, mas a justiça da qual nós somos convidados a exercer e a participar, não é uma justiça política, não é uma justiça partidarista, não é uma justiça unilateral ou egoísta, que dá para um e tira do outro, mas é a justiça de Deus, que alinha o nosso coração ao coração de Deus, que alinha o nosso pensamento ao pensamento de Deus. É a justiça do reino, é a justiça do evangelho, que olha para o homem, que olha para todos nós e vê a cada um como um filho do Pai Celeste. E esse filho do Pai Celeste, seja viúva, seja órfão, seja negro, seja branco, seja asiático, seja rico, seja pobre, não importa, ele é merecedor do favor de Deus e das orações da igreja. Nós não poderemos exercer uma real e verdadeira justiça, e mansidão e humildade, se nós não compreendermos isso. Que tudo que nós precisamos está em nós, porque está em Deus, e Deus está em nós. Você não precisa de uma cartilha de evangelho, você não precisa de uma burca, de uma túnica, de um quipá, você não precisa de uma Bíblia grande, com letras de ouro, você não precisa da Bíblia mais cara, mas você precisa do coração mais honesto, do coração mais participativo, do coração mais aberto, que de fato ama estar com Deus, que de fato ama ter Deus em si. Não façamos do evangelho uma política, não façamos do evangelho um jargão, não façamos do evangelho mais uma palavra bonitinha, mas façamos do evangelho de fato o motor que impulsiona a nossa existência. Nós somos filhos do Pai Celeste, e portanto nós temos uma natureza de mansidão, natureza daquele que não é egoísta, natureza daquele que chora quando vê as calamidades do mundo. E se você não puder fazer algo financeiramente, mas ore pelo mundo, não amaldiçoe, mas ore, estenda a mão, reparta o pão, e se isso não for possível, reparta a sua fé, reparta o evangelho, reparta a graça, reparta o Espírito, e não diga que você é pobre, não diga que você não tem nada para falar ou nada para oferecer. Nós temos Deus. Que riqueza extraordinária nós temos dentro de nós. Nós temos Deus, essa é a nossa natureza. Prosseguindo, bem-aventurados, versículo 7, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu adoro essa palavra, misericórdia. Por quê? Eu gosto tanto dessa palavra. Pastor Alexandre, você que é um poliglota, linguista, filólogo, explica para a gente, em alto e bom som, o que significa misericórdia. Eu vou repetir daí. Daqui você fala, eu vou repetir. Coração
derramado sobre as misérias. Vocês escutaram? O que é misericórdia? É o coração derramado sobre as misérias. Primeiro, vamos falar de coração. Estamos falando sobre uma natureza, sim ou não? É a natureza de quem? Dos filhos do Pai Celeste. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. É a substância, é o espírito, é a alma, é o coração, a essência. Então, de qual coração a priori? De qual essência a priori? De qual substância a priori nós estamos falando? Do coração de Deus. É o coração derramado. Imagine a água que se derrama numa terra seca. O que acontece? Aquela terra, ela chupa, ela depois absorve aquela água. E vai sendo encharcada, e chupando, e absorvendo, e a terra morta, quebradiça, cheia de sal, de morte, ela vai sendo o quê? Renovada, vivificada e restaurada. Foi isso que Deus fez contigo. Foi isso que Deus fez conosco. E agora nós somos chamados como filhos desse Pai Celeste, que tem não uma natureza distinta, não uma natureza oposta, não uma natureza contrária de Deus, mas a mesma natureza, porque somos chamados filhos do Deus Altíssimo. Nós temos agora um chamamento para sermos misericordiosos, um chamamento para sermos aqueles que derramam também um coração cheio de Deus, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, um coração cheio de mansidão, de alegria, de paz sobre as feridas daqueles que precisam, sobre a terra que está seca e quebrada e desafortunada e morta e vazia. Essa é a natureza dos filhos do Pai Celeste. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem quer ver a Deus aí, levanta a mão. 4 pessoas. Mas quem não quer, eu acredito que você tem chance, tem esperança de um dia ver a Deus. Os limpos. Qual a promessa para os que são limpos de coração? Ver a Deus. A coisa mais linda, olha que coisa extraordinária. Bem-aventurados os limpos de coração. O que é ser limpo de coração? É ter um coração sem mistura. É ter um coração sincero. Sabe o que significa isso? Sem mistura e sincero. É um coração não contaminado. É um coração não corrupto. É um coração que não tem prazer na malícia. É um coração que não tem prazer na maldade. É um coração que não tem prazer na fofoca. É um coração que não tem prazer quando o outro tropeça. É um coração que não tem prazer na morte das pessoas. É um coração sincero, que as pessoas podem olhar para esse coração como se fosse uma vitrine, e elas vão encontrar Deus dentro desse coração. A palavra de Deus, a verdade de Deus, sem mistura, sem mácula alguma. A palavra sincero é bastante interessante. Ela nasceu lá na Roma antiga, quando alguns escultores queriam passar a perna, pastor Alexandre, passar a perna nos seus clientes, e aí o cliente encomendava uma estátua,
e o escultor que não tinha muita habilidade, ele esculpia malemar, aquela obra quase artística, e tapava os buracos da estátua com cera. Então o imperador disse: vamos acabar com isso. Parou. Decreto: as estátuas precisam ser sinceras, sem cera. O nosso coração precisa ser sem cera. Sem cera, sem subterfúgios. Mas é porque eu tenho razão. Você não tem razão. Deus tem razão. Antes de tudo, Deus tem razão. Não permita que nada preencha o seu coração que seja mal. Não permita que pedras, que orgulho, que sujeiras tais do mundo preencham o seu coração, mas que ele seja um coração limpo, um coração consagrado, um coração reservado para Deus, para o próximo e para a igreja. Mas é muito difícil, pastor, essas coisas. Isso é coisa só que a gente lê, a gente não pratica, não. É difícil, mas é a nossa realidade enquanto natureza. Ou a gente prega e experimenta, ou a gente para. Quem quer parar? Eu não quero parar. Você quer parar? Não. Está difícil, mas a gente vai conseguir. A gente vai prosseguir. Prosseguindo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu vou pular para o versículo 13, 14, 15, 16, para falar um pouco sobre o propósito, além da natureza, mas também do propósito do Filho do Pai Celeste. Quando você pensa em propósito, me ajude. Que palavra você poderia colocar junto, ou para explicar, ou como sinônimo de propósito? Quem que pode me ajudar? O que é propósito? Decisão, sentido, missão, objetivo. Um objetivo. Qual o propósito? É o quê? O objetivo, a razão. Nós poderíamos colocar também como serviço, como ministério do cidadão do reino dos céus, ou do Filho do Pai Celeste. E aqui nós temos uma dupla função nos versículos 13 e nos versículos 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. De maneira bastante simples, para que serve sal? O sal da sua casa serve para quê? Salgar, temperar, preservar também alguns alimentos. E é claro que o sal naquele tempo tinha uma importância muito maior do que tem para nós hoje. É muito mais importante naquele tempo, muito mais significativo, num ambiente que não tinha geladeira, não tinha conservantes, como nós temos hoje. Então o sal tem a função, tem o serviço, o objetivo, tem o propósito de preservar e de trazer sabor. E a pergunta que você precisa fazer, a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo: o quanto eu tenho trazido sabor para o mundo? O quanto eu tenho preservado o mundo? O quanto a minha vida tem sido de fato uma vida que salga, que faz a diferença? Eu gosto muito de uma declaração do pastor Alexandre, quando ele pergunta nas suas ministrações: meu irmão, você quer saber se o que você faz está certo ou está errado? Não pergunte para mim,
Mas faça a seguinte pergunta: eu glorifico a Deus com este meu gesto? Cristo pode estar ali junto comigo, fazendo o que eu estou fazendo, falando o que eu estou falando, vivendo aquele tipo de vida. Cristo, enquanto luz, enquanto sal, Ele está também com você ou não? Essa que é a pergunta. Nós somos sal para preservar, nós somos sal para fazer a diferença e para trazer equilíbrio e tempero para essa terra. E nós somos luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Para que serve a luz? Iluminar. Iluminar a você, em primeiro lugar, e iluminar o outro que depende também dessa luz. Mas infelizmente as pessoas, quando leem a Bíblia, utilizam a Bíblia de uma maneira completamente diferente da função, da razão e do propósito dessa iluminação. Elas se orgulham pelo conteúdo que elas têm, elas se orgulham pelo conjunto de regras e de normas e passam a apontar o dedo e a condenar as pessoas, porque ela tem a melhor doutrina, porque ela tem a melhor igreja, ela tem o melhor pregador, ela tem o melhor conjunto de coral, ela tem o melhor ministério de louvor, ela tem a oferta mais gorda, a oferta mais alta. Luz não serve para isso. Luz serve para você verificar a si mesmo e entender o que precisa ser curado, restaurado, corrigido, justificado dentro do seu próprio coração. E quando você olhar para o outro, não é para condenar, não é para apedrejar, mas é para que esta luz, ao iluminar o pecador, traga-lhe vida, cura e salvação. Para encerrar e falar mais sobre essa luz, abra em João, capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 12. Eu vou finalizar com esses 3 versículos. João 8, do versículo 10 até o versículo 12. Quem achou, diga amém. João 8, 10, 11 e 12. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Vocês conhecem esse texto, sim ou não? Conhece ou não conhece? O texto que fala da mulher pega em flagrante ato de adultério. E é um texto que, nessa finalização, depois que todos os possíveis ou potenciais apedrejadores daquela mulher, aqueles possíveis ou potenciais acusadores daquela mulher, que deixaram as suas pedras de lado, uma a uma, Jesus ele olha para aquela mulher. Pecadora? Sim. O que Cristo pergunta? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: eu te condeno, porque somente eu, como a luz do mundo, limpo, manso, posso condenar. Por que Jesus não condena? Ele era puro ou impuro, Jesus? Manso de coração? Orgulhoso, avarento? Escravo do pecado, da morte, da dor, da violência? E por que ele não condena então, gente? Eu acho que esse texto está errado.
Ele deveria, como a luz, condenar. Mas por que ele não condena? Porque ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é pacificador, ele é o justo, aquele que chora também pelo mundo e pelo pecador. Ele não condena porque a luz que é ele e está nele não é a luz para condenar, mas é a luz para salvar o homem dos seus pecados, das suas dores e das suas mazelas. Jesus, ele pergunta: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus não condena, porque esta luz é a luz que transmite a vida. O nosso propósito, a nossa função é iluminar ou trazer a luz de Cristo Jesus. A nossa natureza é ter o coração que se corresponde com o próprio Deus e manifestar Deus nesse mundo, queridos. A natureza e o propósito do Filho do Pai Celeste nada mais é do que, de fato, estar vivendo a vida do reino dos céus, todos os dias, cada dia, cada momento. Mas e quando não der, quando eu falhar, faça de novo, tente, levanta, prossegue, recupera, sacode a poeira, não importa, faça de novo. Essa é a nossa natureza, esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamamento. Aplauda o Senhor.